Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1, viu, Lúcio? A nossa reflexão vai ser a partir do versículo 4, mas nós vamos ler a partir do versículo 1 para relembrar então o que nós falamos no domingo passado. Diz assim a palavra do Senhor: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Te agradecemos, Deus, por essa palavra, que o Senhor nessa manhã esteja trabalhando em nós, para que entendamos a vocação, o chamado do Senhor. Entendamos, ó Deus, o teu plano, o teu propósito, como ele foi pensado e como se concretizou na nossa vida, e qual o teu propósito em nós, de agora em diante, como devemos viver. Então Deus nos ilumina pelo teu Espírito para entendermos essas verdades, e que elas não sejam apenas compreendidas mentalmente, mas que espiritualmente elas sejam transformadoras. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Nós temos, como eu falei, 5 semanas anteriores, estudado sobre o livro de Efésios, sobre essa epístola tão importante para a igreja do Senhor. E nós, até domingo passado falamos sobre o estado de todo pecador. Todo pecador sem Cristo está morto. Morto, como nós vimos, em delitos e em pecados. O homem, para Deus, ele está completamente morto. Apesar dele andar, de falar, de pensar, de sentir, de falar o nome de Deus, e às vezes até mesmo, apesar de vir à igreja, espiritualmente o pecador sem Cristo, ele está morto. Para o pecado, o pecador está ativo, vivo, operacional. Para o mundo, o pecador está vivo. Para o diabo, o pecador está vivo. Mas para Deus, o pecador está morto, e sobre ele pesa a ira e a condenação divinas. Deus está insatisfeito, irado, contra aquele pecador que ainda não conheceu, que ainda não tem na sua vida a Jesus. Se nós parássemos a nossa reflexão apenas em cima de Efésios capítulo 2, versos 1 a 3, nós não teríamos qualquer esperança, porque que esperança há para a morte? Sem Cristo não há absolutamente nenhuma esperança. Então, a mensagem que nós encontramos em Efésios 2, 1 a 3 é terrível, é desesperançosa, é desanimadora, desalentadora, é terrível, porque nós não apenas sem Cristo estamos mortos, alheios da presença do Senhor, quanto pesa sobre nós uma condenação de que após a morte física, nós então passemos a experimentar de uma forma dura, difícil e eterna as condenações daquelas pessoas que então morreram sem Cristo. Isso é terrível.
E a morte espiritual é tão terrível que o incrédulo ele pode ouvir 1000 vezes essa verdade e ainda assim não ser convertido pelas suas próprias forças. Daí você percebe o quão profunda, séria e grave é a morte espiritual. As pessoas estão sobre o poder do mundo, sobre o poder do pecado e sobre o poder do diabo, mas não conseguem se aperceber assim. Não se sentem desesperadas, não se sentem incomodadas, não se sentem no limiar da sua existência, porque estão cegas, estão mortas. Para Deus elas estão mortas. E essas pessoas então, sem Cristo, elas continuam vivendo tranquilamente, mesmo diante da destruição que se avizinha, a ira de Deus em seu julgamento condenatório contra o pecador. Por isso que Efésios capítulo 2, 1 a 3 diz que por natureza os pecadores são, na verdade, não filhos de Deus, mas filhos da ira. E aqui então, a partir do versículo 4, Paulo ele contrasta o que somos por natureza, filhos da ira, e o que somos pela graça. Aquilo que o pecado faz, aquilo que nós somos como pecadores e aquilo que Deus ele opera pela sua graça. Quando nós falamos sobre o amor, a graça e a bondade do Senhor, nós sempre lembramos do que diz João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um ótimo resumo do que é o Evangelho. Mas para mim, um ótimo resumo sobre o que é o Evangelho se resume a 2 palavras de Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus. Essas 2 palavras, elas são chaves para entendermos qual é o tipo de mudança que acontece na vida daquele pecador que encontra Cristo. E eu quero convidar você a entender sobre essa misericórdia, sobre esse amor e sobre essa graça, descritas então nos versículos 4 a 5 de Efésios capítulo 2. Perceba como é interessante a maneira como o apóstolo Paulo está escrevendo aquela igreja. No versículo 1, ele diz, ele inicia: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele começa assim. E no versículo 4 ele diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, ele retoma aquilo que ele estava falando no versículo 1. É como se o apóstolo Paulo, ele quisesse falar apenas aquilo que nós encontramos no versículo 4. E ele então começou a falar, como se ele tivesse dito: Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor que nós temos, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossas transgressões. Só que ele para pensar um pouco, ele decide fazer diferente. Ele, no versículo 1, ele começa a falar: Ele lhes deu vida, estando vós mortos em transgressões e pecados, e ele decide se aprofundar um pouco mais acerca do tipo de morte espiritual que segue todo pecador. Ele faz isso, versículo 1 a versículo 3, e ele retoma então no versículo 4 aquele tema que para ele é tão importante tratar no texto de Efésios capítulo 2. Deus rico em misericórdia. Perceba a sucessão que Paulo faz do uso de pronomes na primeira pessoa do plural. Ele fala nós, ele não diz vocês, ele não fala eu, ele diz nós. O estado de morte espiritual é um estado que permeia toda a humanidade. Todo homem nascido é um homem que nasce em pecado. E ele então, para falar acerca dessa mudança que a graça do Senhor opera, ele vai dizer nós. Nós quem? Nós judeus e nós gentios. Toda pessoa salva, liberta do poder do pecado, liberta do poder do mundo, liberta do poder do diabo, ela só experimenta isso não por causa da lei de Moisés, não por causa da boa obra,
Todos os homens em Cristo que se convertem, eles são reunidos nesse nós. 3 palavras, então, versículos 4 a 5, descrevem a obra salvadora de Deus: misericórdia, amor e graça. São essas 3 palavras que vão tratar acerca daquela obra que o Senhor operou nos pecadores, porque nada mais provê poderosamente misericórdia, amor e graça do que a salvação de um pecador. Você quer entender misericórdia de Deus, amor de Deus e graça de Deus, você precisa olhar para um pecador que se converte. O que é misericórdia? Tem uma expressão que eu acho interessante, que reflete bem a diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é quando Deus não dá ao pecador o que ele merece. Isso torna Deus misericordioso. Quando Deus se torna justo, quando ele dá ao pecador aquilo que ele merece, a condenação eterna. Isso é o que nós merecemos, mas isso não é o que Deus nos dá. O que é isso? É misericórdia. É Deus sabendo que nós merecemos o castigo pelo fato de somos pecadores, de sermos desobedientes a Ele, de sermos irreverentes na nossa vida e no nosso comportamento, e ainda assim o Senhor não faz conosco aquilo que deveria ser feito. O que é isso? É misericórdia. Graça é quando Deus dá ao pecador aquilo que ele não merece. Eu não mereço amor, não mereço salvação, não mereço cuidado, não mereço compaixão. Na verdade, o ato em si não é de não merecer, mas nós fazemos por onde desmerecer a graça, a compaixão e o amor de Deus. Então, quando Deus ele me dá algo que eu não mereço, Deus ele é gracioso. Então, misericórdia é quando Deus não dá aquilo que eu mereço, e graça é quando Deus dá aquilo que eu não mereço. Esse é o nosso Deus, e salvação se trata acerca da misericórdia e da graça do Senhor, que decidiu não nos punir, pelo contrário, nos deu a salvação. É misericórdia e graça. Perceba que até esse momento o homem não tem absolutamente nenhuma participação em nada. É Deus que age em favor do homem. O homem lembra, ele está morto, ele está alheio, ele não pode responder, ele não pode fazer, ele não pode sentir, ele não pode ouvir, ele não pode ver, ele não pode tocar, ele não pode se movimentar em direção a Deus. O estado do homem é estado de morte que só pode ser vencido por um Deus que é misericordioso e gracioso, a tal ponto de que Ele ama esses pecadores. E ama quando estão mortos. Lembra, o estado de morte não é um estado de passividade espiritual. Eu estou morto, então não estou fazendo nada. O estado de morte espiritual é um estado passivo no que diz respeito a Deus, mas é um estado ativo no que diz respeito ao pecado. Então Deus ama aqueles que estão afrontando a sua santidade, aqueles que estão indo contra a sua palavra, aqueles que fazem o que ele não gosta, aqueles que fazem o que ele odeia, não apenas em ações, mas em sentimentos. Em alienação, em Deus, despreocupação, porque o Senhor nos criou para a sua glória, e não viver para a glória dele é um pecado, dentre os quais um dos mais graves. E Deus é amor, porque Deus salva os pecadores. E Deus salva os pecadores de que maneira? Como nós lemos João capítulo 3, versículo 16. Deus, ele salva os pecadores de uma maneira concreta, real. Deus, ele se encarnou. Ele veio em carne. Jesus, ele se encarnou, desceu do trono da sua glória, se tornou como qualquer um de nós, com as mesmas limitações, sofrendo as mesmas pressões, viveu entre nós, ensinou, pregou, teve compaixão das pessoas. A única diferença entre eu e a pessoa de Cristo é que eu peco e ele jamais pecou.
Mas o amor de Deus é demonstrado dessa maneira, de que Ele enviou o Filho dele para morrer por nós, pecadores. Não para morrer por mortos, mas para morrer por pessoas que pecam, que desobedecem, que afrontam, que se rebelam, que levantam seus punhos contra Deus, cujos desejos do coração, cujos sentimentos da alma são contrários àquilo que Deus ama. Foi por esse que Jesus se encarnou, para tirá-los desse estado de morte, e não apenas morte, mas de morte e condenação. Ele se encarnou, morreu por nós para levar sobre si os nossos pecados. O que é isso? É amor. É como diz a palavra, é muito fácil falar sobre amor com seus filhos. É muito fácil falar sobre amor com seus amigos. Você pode até mesmo dar a vida por quem você ama, mas o Senhor mandou o seu Filho morrer por aqueles que não amavam. Na verdade, aqueles que o odiavam. O que é isso? Misericórdia, graça e amor. É assim que a salvação é operada na vida dos crentes. É dessa maneira. E isso exclui toda e qualquer participação, intervenção por obras, coisa que podemos fazer. Não, eu preciso cumprir um ou outro mandamento. Eu preciso guardar o sábado. Eu não posso comer carne de porco, eu não posso isso, não posso aquilo. Salvação não se trata do que você pode ou que você não pode, é do que Deus pode fazer através do seu Filho. É Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou. E Ele repete, estando nós mortos por causa das nossas transgressões. O Pai não esperou uma resposta da nossa parte. Ele fez a sua obra. E a partir do versículo 5 até o versículo 6, ele vai dizer como Deus atua na salvação dos pecadores. Versículo 5 ele diz: e estando nós mortos e em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. A primeira obra, a primeira maneira de Deus atuar na salvação dos pecadores é dar vida aos pecadores juntamente com Cristo. É isso que nós chamamos do novo nascimento. Você lembra Nicodemos conversando à noite com Jesus? E ele fala, vem ter com o Senhor, porque algo lhe incomodava o coração. E ele puxa uma conversa com Cristo e o Senhor diz: se você nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. O que é isso que o Senhor opera? É esse novo nascimento. É como 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 nos diz: e aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É a nova vida. Em Cristo os mortos, eles ganham vida. Eles são energizados, transformados, tirados da sua morte espiritual, da sua alienação, do seu distanciamento, da sua insensibilidade, da sua incapacidade de responder. Eles são colocados numa nova relação com Deus de maneira tão diferente que é chamado de uma nova vida. Não é uma recuperação da vida velha. É uma nova vida, é algo novo, é algo concreto, algo real. Não é uma mudança em alguns aspectos da nossa existência passada. Não é a transformação de alguns hábitos, é a roupa que você usa, as palavras que você fala, a música que você escuta, não é os lugares que você frequenta. A mudança é tão radical que é como se você fosse uma pessoa completamente diferente. É uma outra criatura. Ele dá vida juntamente com Cristo. Você vai encontrar isso em todos esses textos. É com Cristo, é em Cristo, porque absolutamente nada se opera em nossa vida a parte do Senhor Jesus. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele ganhou vida, nós ganhamos vida com Ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Quando, pois, o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por
todos morreram. Quando Cristo desceu à sepultura, quando a vida saiu dele, e sobre essa tumba colocou-se aquela rocha, nós fomos sepultados com ele, nos identificamos espiritualmente na morte de Jesus. E ele morreu por todos, continua o texto, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu, e quando ele ganha vida, nós ganhamos vida com ele. Consegue perceber a diferença do seu estado? A diferença de uma pessoa que estava morta, uma morte tão real quanto a própria morte do Senhor Jesus. E operou-se então um milagre dos mortos tornarem a vida. E isso aconteceu para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Em Cristo, queridos, morremos para aquilo para o qual estávamos vivos, o pecado. E revivemos para aquilo que estávamos mortos, para Deus. Nós estávamos mortos para o pecado, nós estávamos vivos para o pecado e mortos para Deus. A ressurreição, a nossa vida em Cristo, ela inverte as coisas. Agora para o pecado eu estou morto, mas para Deus eu estou vivo. Por isso que Romanos capítulo 6, versículo 11 diz: assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Eu acho isso interessante, em Cristo Jesus. Nós não morremos para o pecado, isso não faz parte daquela vida passada. Nós não revivemos para Cristo. Agora então devemos considerar que todos os pecados são coisas do passado. Por isso que não é uma melhoria de vida, não é um princípio educativo que transforma, é uma renovação completa de uma morte para o pecado e agora de uma pessoa que vive para Deus. Não é isso que simboliza o batismo? O batismo simboliza aquilo que aconteceu conosco. Lembre, nós somos uma igreja batista, que se diferencia pelo batismo após a conversão e por imersão, representando a morte para o mundo, para o pecado, para o diabo, e o nosso renascimento para Cristo, para Deus. Nós fomos vivificados em Cristo. Mas não apenas isso, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou. Ele não apenas nos vivificou, mas com Cristo nós também fomos ressuscitados. Essa é uma verdade ensinada também em textos como, por exemplo, Colossenses capítulo 2, versículo 12, Romanos capítulo 6, versículo 4, diz que nós fomos ressuscitados com o propósito de vivermos uma nova vida. Então, é interessante que nós não apenas passamos a ter vida, mas nós fomos tirados da sepultura, assim como Cristo foi. Nós fomos lançados numa nova vida. Porque você pode ter alguém vivo, mas que não se movimenta. Você pode ter alguém vivo, mas que não tem impacto nenhum na sociedade. Cristo não apenas nos deu vida, como nos tirou da sepultura e nos lançou novamente para esse mundo. A morte que antes conduzia a nossa vil existência de pecadores foi substituída por uma vida verdadeira, e Ele então nos faz sair da sepultura, para que as pessoas, para que o mundo possa ver que aquele homem que estava morto agora está vivo. Assim como Cristo. Quando Cristo ele ressuscitou, ele ganhou vida, saiu da sepultura, ele não correu para o Pai, ele não foi assunto aos céus, ele não foi imediatamente entronizado, ele foi visto, ele foi tocado, ele foi abraçado, ele falou, as pessoas viram que aquele homem, Cristo morto agora, estava ressurreto e glorificado. Então a ressurreição, ela não tem apenas o propósito de
firmar aquela vida que nos foi concedida por Jesus, ela nos lança novamente a experiência de que as pessoas vejam que nós somos pessoas transformadas por esse poder incrível da ressurreição do Senhor. Por isso que crente não é para viver 24 horas dentro de igreja. Crente não é para segunda-feira, dia do culto de oração, terça-feira, dia do culto do milagre, quarta-feira, culto da família, quinta-feira, dia da transformação financeira. E o crente não mostra a luz. Lembra que Jesus falando no Sermão do Monte? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando você está andando pela rua, quando você vai para o seu trabalho, quando você pega o seu ônibus, quando tem aquela aglomeração que não pega coronavírus no ônibus, 43 de Natal, quando você está por aí, as pessoas precisam olhar e ver que quem anda, quem caminha, quem conversa, quem come, quem trabalha é um homem, uma mulher ressuscitado pelo poder de Deus. Eu fico chocado quando a gente sabe de notícias de homens que não respeitam a sua mulher a ponto de agredi-las fisicamente. Que tipo de crente é esse? A Bíblia já diz, é pior até do que o incrédulo. É ressurreição, é glória, e a glória de Deus se manifesta não nas nossas músicas, a glória de Deus se manifesta na nossa vida santa nesse mundo. É a ressurreição, é o poder transformador da ressurreição que me tira do túmulo da morte e me lança para o mundo em trevas, de escuridão, de morte. Jesus, o Pai, nos ressuscitou juntamente com o Senhor Jesus. Mas não apenas isso, versículo 6 ele continua, ainda não acabou a bênção. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã se sentindo um desgraçado, não abençoado. Olha que bênção, você tem vida, você foi ressuscitado, e não apenas isso. Versículo 6 ainda. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão, olha para cá. Você acha que Jesus no céu, ele está sentado num tamborete? Você acha que Jesus no céu está sentado no pé da escada? Você acha que Jesus no céu está sentado num banquinho de igreja? Onde é que Jesus está sentado no céu, meu povo? Ele está sentado no trono da sua glória, e é nesse lugar que nós estamos espiritualmente assentados com Ele, do lugar da onde emana o seu poder e a sua glória, toda a sua autoridade. Nós não apenas recebemos vida, nós não apenas fomos ressuscitados, mas nós também com Cristo fomos exaltados. Estamos falando daqueles que no versículo 3 estavam mortos, e agora no versículo 6 estão exaltados ao lado de Cristo. Meu irmão, isso é muita glória. Nós não seremos, um dia não estaremos, nós somos e estamos em Cristo, glorificados, exaltados com Ele, nos lugares aonde Ele está assentado, da onde emana todo o poder e toda a glória do universo. Não é pouca coisa, meu irmão. Por que você acha que demônio tem raiva de crente? Por que demônio não gosta? Por que diabo não gosta de crente? Por que o diabo não gosta da igreja? Porque ele se revolta contra o povo de Deus. Não é porque nós somos bonitos, não. Não é porque a gente toca legal. É porque nós estamos assentados com Cristo, exaltado e glorioso, no mesmo lugar onde Ele expulsou todas as hostes celestiais do céu. Aqueles que se revoltaram contra Deus, que se rebelaram contra o Senhor, do trono de glória Ele expulsou todos eles, e nós hoje estamos exaltados com o Senhor em glória. Eu não vejo, não vou mentir, eu não vejo ninguém brilhando aqui. Não vejo ninguém no fulgor da glória celestial. Não é algo que se percebe pelos olhos humanos,
mas uma transformação de vida, meu irmão. É algo extremamente glorioso, porque o mesmo poder para transformar um pecador em santo é o mesmo poder necessário para criar esse universo. É a glória, o poder da glória manifesto na palavra de Deus. Como Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, como Deus nos traz a vida pelo poder da sua palavra. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja como agora estamos tão distantes daquele passado de morte, de condenação, de estarmos debaixo da ira de Deus, agora nós estamos do lado dele. Que bênção, meu irmão! Que alegria! Que satisfação! Estávamos ausentes, alheios, experimentando o passar do tempo para que nós fôssemos condenados ao castigo eterno, mas o Senhor, Ele interveio na nossa situação. Pela sua graça, misericórdia e amor. E agora aqueles que eram pecadores estão assentados com o próprio Senhor Jesus. Por isso ele diz, versículos 7 a 10, que a salvação é exclusivamente pela graça do Senhor. Onde eu posso me encaixar aqui? Como eu posso conquistar para a minha vida? Como eu posso determinar a minha própria ressurreição? Que escada eu posso subir para me assentar no trono da glória? Nenhuma. Você lembra Isaías? Quando Isaías viu a manifestação do Senhor na sua glória, ele disse: ai de mim que sou pecador, tenho lábios impuros e habito no meio de um povo com impuros lábios. Ele achou que ia morrer, mas pela graça do Senhor, nós conseguimos sair dessa morte para a vida. O alvo da salvação, queridos, pela graça e não pelas obras, se deve a, primeiro, a impossibilidade do homem fazer algo por si mesmo. Ele está morto. Por isso é pela graça. Deus graciosamente salva pecadores, porque no que dependesse de mim, eu jamais seria salvo. No que dependesse de você, você jamais seria salvo. Jamais. Mas não apenas isso. De acordo com o texto de Efésios 7 a 10, que diz assim: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Por que então a salvação é pela graça? Primeiro, porque o homem não pode. Alguém tem que fazer por ele. Mas não apenas isso, porque o objetivo final da nossa salvação é a glória do próprio Deus. E se nós fizéssemos alguma coisa com as nossas obras, nós então retiraríamos e teríamos parte dessa glória. Deus nos salva para que o seu nome seja glorificado. Deus não me salvou apenas para que eu tenha o prazer na vida eterna de estar desfrutando da presença dele. Ele fez isso para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Por isso, nós não podemos cooperar em absolutamente nada para a nossa fé. Isso é tão sério que o versículo 8 diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Existem vários pensamentos que os comentaristas levantam, e eu vou dizer a minha impressão, aquilo que eu acredito em cima do texto bíblico. Aqui se refere a isto não vem de vós. Isto o quê? Eu acredito que aqui esse isto se refira à fé. O ato de crer, simplesmente até mesmo o ato de crer, não depende de nós, depende única e exclusivamente de Deus. Por isso que a Bíblia fala que a fé é um dom de Deus. Nem acreditar eu consigo se o Senhor não me ajudar a acreditar nele. John Wesley,
o criador do chamado metodismo, ele tinha uma frase muito interessante que dizia a respeito, que definia bem a fé. Ele dizia: fé é Deus levantando a minha mão para receber aquilo que Ele quer me dar. Que lindo! Fé é Deus levantando a minha mão para receber aquilo que Ele quer me dar. Agora perceba, nós não somos salvos em hipótese alguma pelas nossas obras. Não colaboramos em absolutamente nada. E apesar da salvação não ser pelas obras, o texto nos ensina de que a salvação é para as obras. Nós fomos salvos por Cristo, por meio da fé, para praticarmos boas obras. Por isso a ressurreição. Por isso estarmos aqui. Se você não quisesse se enquadrar, existe uma possibilidade de você fugir daquilo que nós estamos dizendo. A mesma daquele pecador que se arrependeu do lado de Cristo, morto. Você se converte e morre, pronto. Não precisa mais praticar obra nenhuma. Resolveu o seu problema, você se converte e morre no mesmo instante. Topa? Porque se esse não é o seu caso, se você não é o pecador crucificado ao lado de Cristo que se arrepende e quer ir para o céu junto com Cristo, você se enquadra nisso que nós estamos falando. Nós fomos salvos não pelas obras, mas para realizar boas obras. E eu vou ser muito sincero, está difícil hoje encontrar crente fazendo boa obra. Eu não sei o que está acontecendo no mundo de hoje. As pessoas estão perdendo a habilidade de compreender o propósito para o qual foram colocados nesse mundo como luzeiros, como luz, como sal. E estão, ou melhor dizendo, não estão se diferenciando em nada das pessoas que não conhecem a Cristo. Isso é tão terrível. Há tempo atrás eu li uma reportagem, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, que já dizia que o número de divórcios entre descrentes e crentes eram exatamente o mesmo. Cerca de 50% dos casamentos de ímpios, de incrédulos, se desfazia. E quando foram pesquisar nos dos crentes, deu o mesmo número. Qual é a diferença? Nós fomos salvos, queridos, não pelas, mas para as boas obras. Ele diz assim: pois somos, versículo 10, feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse termo, somos feitura, essa expressão é muito bonita no grego. O grego original, nós encontramos a palavra poieme, uma palavra grega, da onde nós encontramos no português a palavra poema. Nós somos um poema feito por Deus. Nós somos obra-prima de Deus, obra de artista, de artífice hábil. É o que Deus fez em nossa vida. Paulo escolheu uma palavra-chave para descrever aquilo que nós somos. Nós não seremos, nós somos uma obra especial de Deus. Independente de quem você seja, do seu grau de instrução, do poder aquisitivo que você tenha, da maneira como você fala, Cristo operou na sua vida e fez de você uma obra-prima. O material não era muito bom, não. Não era pedra, sabão, nem mármore de Carrara, era barro mesmo. Aquele barro que você encontra na beira do rio. Material comum, mas o que ele fez foi obra-prima, foi o melhor. Então, o que você é com Cristo, deixe de ficar com comiseração, com esse espírito de desgraça, de miséria, e entenda que você para Deus é uma obra especial. Ele fez o melhor, ninguém, absolutamente ninguém faria o que Ele fez na sua vida. E Deus faz uma obra em nós para que Ele faça uma obra através de nós. O que Ele está fazendo através da sua vida, como esse poder que traz vida
que ressuscita e que entroniza você ao lado do próprio Cristo, como ele age através de você para que você realize as obras, que o texto diz, obras que foram criadas pelo próprio Deus. Olha só o que diz versículo 10, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Como você tem realizado essas obras? A profusão, o número de frutos, o número de produtividade, de almas que ouvem a Cristo através das suas palavras. Como está, queridos? É tanto poder, é algo tão incrível que vem e quando se derrama sobre nós, o nosso coração tão tímido, acaba não produzindo absolutamente nada. Mas Deus, ele preparou obras que devem ser realizadas por todos nós, por essa igreja, pelos crentes dessa igreja, por pessoas comprometidas com Cristo e com a sua palavra, pessoas comprometidas com essa obra tremenda que Cristo fez em nós. Tem crente que está vivo, mas vive como se estivesse morto. Está cheiroso, está bonito, está arrumado, canta bem direitinho os hinos, faz uma oração ou outra, participa da assembleia, dá dízimo, mas está morto, porque não tem absolutamente nada fluindo através da vida dele que abençoe outras pessoas. Que tristeza, amados, tanto poder, tanta graça, fluindo através de nós. E a gente, às vezes, não consegue fazer nada. Eu queria concluir mostrando duas implicações em termos práticos daquilo que nós estudamos. Primeiro, entenda como propósito da sua vida, daquilo que Cristo operou em você, é glorificar a Deus. Esse é o nosso propósito, para isso eu existo, para isso você deve existir. E quando eu digo glorificar ao Senhor, é que tudo aquilo que esteja, que ocupe a nossa vida, o nosso tempo, tenha como propósito, objetivo e exclusivo glorificar a Deus. Nós somos salvos pelo poder da sua glória e para a sua glória. Eu fui salvo para isso, você foi salvo para isso. Não é algo que você escolhe, é algo que você é isso. E segundo, já que nós somos salvos com um propósito para glorificar a Deus, o meio para cumprir esse propósito é ser obra de Deus e fazer a obra de Deus. Nós precisamos ser essa obra e realizar a obra que o Senhor nos mandou. As pessoas precisam ver Cristo em nós através do que somos, do nosso caráter, das nossas escolhas, do nosso comprometimento, mas não apenas do que somos, do que falamos, através daquilo que fazemos. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Que desafiador, amados. Foi para isso que nós fomos salvos. E olha, o poder para que isso acontecesse, o poder transformador da sua vida, você jamais nessa vida terrena vai encontrar em qualquer lugar. O poder que Cristo derramou sobre você para tirar você da morte, para trazer você à vida, para ressuscitá-lo, para exaltá-lo à presença dele, você não vai encontrar. O morto ali ressuscitou no chão no cemitério. Isso é nada perto do que aconteceu em você. A pessoa, ela estava de cadeira de roda e agora ela está andando. Isso foi nada perto do poder da conversão do ímpio. Aquele homem era pobre, vivia na miséria, agora ele está rico. Isso é brincadeira perto da conversão de um morto espiritual. O que ele fez em nós, amados, não pode ser comparado a absolutamente nada nesse mundo. Talvez você devesse valorizar mais isso que ele fez. E entendesse, se valorizasse mais, e se preocupasse, se importasse mais como crente, acerca daquilo que Deus ele pode fazer através da tua vida. Já basta mortos anteriormente a Cristo. Não devemos continuar mortos como se absolutamente nada tivesse acontecido conosco. Isso os fariseus tentaram fazer quando Cristo levantou do túmulo.
Eles já estavam preocupados. Vão roubar o corpo e vão dizer que ele ressuscitou. Eles vão tentar ocultar as provas. E tem crentes que parece que passa a vida toda tentando ocultar as provas daquilo que Cristo fez nele, escondendo a obra, o milagre, o poder, como aquele cego que o Senhor Jesus curou e os fariseus, vem cá, nós queremos saber quem é que te curou. E ele diz, olha, só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Esse é o meu testemunho, é o que eu tenho para dizer. Um cego que sequer sabia quem era Jesus, mas ele já estava testemunhando. E a gente às vezes, com tanto conhecimento, a nossa vida se torna tão pequena, tão ínfima, tão tímida perante a manifestação de tão grande poder. Que o Senhor nos desafie, amados, a que esse poder que se derramou para a nossa salvação, ele seja transformado por intermédio de uma vida que pratica as obras de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossas cabeças e vamos buscar ao Senhor.